Olá, meus filhos, tudo bem? Então, esse vídeo é uma aula, uma orientação para a função de Kanbonos, ok? Vocês já receberam esse documento e eu agora vou repassar alguns pontos, esclarecendo pontos que eu acredito serem pontos que pode haver dúvidas e também esclarecendo alguns pontos que eu destaco como os mais importantes, ok? Então vamos lá, começando aqui, atribuições e responsabilidade. O Kanbono é um médium que serve a Tulak enquanto exerce sua função na gira de consulta espiritual. Ele não é Kanbono nem serviçal do médium de consulta ou da entidade de um médium específico. Por que essa observação? Quando vocês exercem a função de Kanbono, vocês trabalham para casa, vocês trabalham para a egrégora. Não trabalham especificamente para um médium ou especificamente para uma entidade. Antigamente era muito comum que houvesse, eu sou Kanbono da Maria Conga, eu sou Kanbono do Copa Coral, eu sou Kanbono de não sei quem. Mas essa relação não é saudável. Essa relação gera uma espécie de submissão, uma espécie de status. Em todos os dois casos é ruim, né? Eu sou Kanbono dos guias da chefia. É tão importante quanto ser Kanbono de um guia de um iniciante. Não é essa a questão, né? Assim como o médium mais velho, o que está lá com a entidade, não pode achar que o Kanbono é seu serviçal. Então essa relação não existe, ela não é boa, ela não é positiva, e por isso ela é proibida na Tulak. O Kanbono, ele reveza, ele vai Kanbonar durante um tempo um médium, uma entidade, com todo o respeito, todo o carinho àquela pessoa e àquela entidade, mas sem gerar um vínculo que o faça Kanbono específico daquela pessoa, ok? Então, esse revezamento está descrito logo no ponto abaixo. Por esse motivo é que os Kanbonos revezam o auxílio que dão às entidades. Em cada gira estão atuando como Kanbonos com médios de consultas diferentes, justamente para não gerar essa dependência, essa relação ruim que nós já tivemos na casa. Dentre as funções que um Kanbono exerce, nós podemos destacar as seguintes. Primeiro, buscar o consulente na porta, no caso, não na porta lá fora, na rua, mas na entrada do terreiro, ali naquela grade, naquele, onde divide o terreiro, a parte de cima do terreiro com a parte de baixo, tá? Você vai buscar ele ali e vai conduzir ele pela mão até a entidade que você está cambonando, até a entidade que vai atender aquela pessoa. Por que é importante buscar a pessoa lá e levar? Porque as pessoas ficam meio retardadas quando entram no terreiro. Por mais que você aponte para onde ela tem que ir, por mais que só tenha uma entidade livre, ela fica perdida não sabendo para onde vai. Então, isso agiliza o processo e também acolhe aquela pessoa, porque ela não faz isso por maldade, ela faz isso porque ela está desnorteada muitas vezes, né? Ou às vezes até mediunizada, ou é meio lezinha mesmo. De qualquer jeito, a gente vai na porta, pega essa pessoa e leva até o guia. Como é que funciona isso? Quando der o comando para início dos trabalhos, o Kanbono vai até a pessoa que chama os números e ali espera até que a pessoa desça e leva até a entidade. Acabou o atendimento, vai levar essa pessoa de volta até a porta, vai chamar o próximo, e aí, se tiver alguma dúvida a tirar, a esclarecer do consulente anterior, você aproveita esse tempinho. O que não pode acontecer, e isso vai aparecer mais na frente de novo, é você ficar o guia já orientou, aí você vai tirar dúvida do consulente, explicar o que ele tem que fazer, tirar dúvida do tratamento, e o guia ficar chuchando o dedo lá, à toa, parado, sem ninguém. Então estejam espertos. Ano passado aconteceu demais. Você acabou o atendimento, você conduz a pessoa até ali e fala assim, aguarde um pouquinho aqui. Leva o próximo até a entidade vai dar o abraço, a entidade vai dar uma baforada na pessoa. Nesse meio tempo você tira qualquer dúvida que a pessoa tenha, orienta ela e libera. Volta para a sua posição de trabalho. Ok? Então isso fica muito claro. Eu vou falar disso de novo daqui a pouco.
tá? Mas isso é muito importante. Segundo ponto, extremamente importante. O cambono deve preencher com letra legível. Legível. Quem nunca fez caligrafia, por favor, faça. Letra legível. A ficha de atendimento. Repararam na minha entonação? Legível. Tinham pessoas que preenchiam a ficha que para tentar descobrir o nome da pessoa, o nome dela, o nome da entidade, o nome do médium era difícil. Olha que a gente conhece os médiums. A letra terrível. Você não pode escrever de uma maneira que ninguém entenda, senão a comunicação não se estabelece. Então, letra legível, letra de forma, se for necessário, tá? Outra coisa importantíssima é preencher a ficha de maneira correta, tá? Então, vamos lá. O cambono deve preencher com letra legível a ficha de atendimento, colocando a data, o nome do médium, a entidade e o seu próprio nome nos locais adequados da ficha, tá? Essa ficha é um espelho do atendimento e fica arquivada na casa. E eu vou mostrar para vocês aqui a ficha de atendimento. Essa é a ficha de atendimento, a ficha de consulta. É um espelho, ela fica arquivada. Você vai colocar, primeira coisa, isso você já pode botar previamente, antes até de chamar o consulente, você já pode colocar ali a data do atendimento na primeira ficha, o nome do médium que você está cambonando, a entidade que está trabalhando naquele dia e o seu nomezinho. Se tiver alguma cagada, a gente sabe quem fez. Então o cambono tem que botar o seu nome, tá bom? Quando o assistido chegar, primeira coisa, perguntar o nome completo. Não tem Maria, não tem José, não tem Chiquinha, não sei quem são essas pessoas, é nome completo. Se for um nome gigantesco, você pode até abreviar, mas guarde os nomes mais importantes. Se for nome duplo, primeiro e segundo, tá? Maria do Carmo e o sobrenome. Porque Maria do Carmo existem milhões. Agora, Maria do Carmo de Orleans e Bragança, aí já são menos, né? Então, o nome completo. E outra coisa importante, o número do WhatsApp da pessoa. Porque se houver alguma eventualidade, precisa entrar em contato, também legível, tá? Esse número também tem que estar legível. Legível. Tivemos muito problema com anotações de números, que a gente não sabia o que era que estava escrito ali. Números. Tá? Legíveis. Não tem pressa de fazer uma anotação correndo, mas tem que ter capricho, tá? Bom, já falamos o nome completo, o WhatsApp, mas alguma observação? Sim, é importante o nome completo porque é importante na irradiação, então tem que ter todos os tá. nomes. Mãezinha está falando o nome completo também é importante porque vai para irradiação e na irradiação a gente usa o nome completo. Então, botar todos ok? os nomes. Seguindo. Então, já falamos aqui da letra legível, destacamos muito isso, falamos que a ficha é um espelho e vai ficar arquivada, tá? Em seguida, após colocar essas informações, você vai anotar as orientações que a entidade der para o consulente, tendo cuidado de preencher corretamente a ficha de tratamento, usando os papeizinhos em branco que vai estar lá na sua prancheta para anotar banhos ou outros procedimentos, de modo que o consulente possa levar para casa. Vamos voltar na ficha de atendimento. Primeira coisa que a entidade vai dizer para você é qual é o tratamento indicado, qual é o tratamento principal. É cura, é descarga e abertura de caminhos ou é DAP antigoécia? Esses 3 trabalhos são os principais. São 3 opções apenas. Depois a entidade pode ou não receitar um bate-folhas. E se ele botar bate-folha, você vai escrever aí, bate-folha de caboclo, bate-folha de preto velho, bate-folha de Exu, tá? Irradiações à distância, a entidade também pode mandar colocar o nome em radiações de Exu, de cura, de orixá, você vai anotar aí. Normalmente a entidade pede para colocar o nome da pessoa num papelzinho e esse nome vai para a firmeza. E vocês vão ver que nos altares das firmezas haverão compartimentos para receber os papeizinhos com nomes. Então os nomes agora vão para uma caixinha. Essas caixinhas serão colocadas em lugares estratégicos
que serão mostrados para vocês lá no terreiro, ok? Pode ser necessário também outros procedimentos, banhos, alguma coisa para a pessoa fazer em casa, uma pequena oferenda, uma entrega para ser feita na cachoeira, na pedreira. Você vai anotar isso aqui nesse espaço outros. Porém, a pessoa tem que levar para casa e esse papel fica arquivado, correto? Então, tudo que você colocar aqui, você tem que colocar também no papelzinho em branco para a pessoa levar. E por que é importante que tenha um espelho na casa? Porque as pessoas perdem, as pessoas esquecem, as pessoas digam, eu mandou um banho, eu esqueci a erva, eu não sei onde é que está, era uma defumação. E aí, a gente tendo o espelho, a gente pode ajudar essa pessoa. Não tendo essa anotação na ficha de atendimento, danou-se, a gente não tem como ajudar, ok? Então, anota primeiro aqui na ficha de tratamento o resumo, e entrega para a pessoa a ficha, o papelzinho em branco com a anotação para ela levar para casa. Dando prosseguimento aqui, o próximo ponto, antes de preencher a ficha de tratamento presencial, e eu vou mostrar para vocês qual ficha é essa, o cambono deve perguntar ao consulente se ele tem disponibilidade para frequentar o tratamento presencial. Repara, a entidade já te disse que ela tem que fazer, por exemplo, cura. A nossa casa oferece um tratamento presencial de cura. Ela pode ter dito abertura de caminhos. A nossa casa oferece um tratamento presencial de abertura de caminhos, de descarga. Mas a pessoa pode não ter tempo de voltar todo sábado, né? Os sábados que nós trabalhamos. Ela pode não ter disponibilidade no turno da tarde. Ela pode ter ido naquele dia emergencialmente, mas não poder estar no final de semana com a gente. Então, é importante que você pergunte. Você, cambono, tem essa responsabilidade. O senhor ou a senhora tem disponibilidade para fazer o tratamento presencial aos sábados aqui na nossa casa? A senhora tem disponibilidade para vir às quartas-feiras à noite aqui e aos sábados pela manhã para o tratamento de cura? Você tem que fazer essa pergunta. Aí a pessoa diz, tenho. Aí você preenche a ficha de tratamento presencial. Se ela fala, não tenho, a entidade vai fazer o quê? Vai fazer tudo à distância. Tá? Vai mandar colocar o nome da irradiação. A entidade vai fazer outro procedimento para aquela criatura. Tá? Agora, se você preencher todos os papéis, no final a pessoa diz que não pode, você desperdiçou o seu tempo anotando e desperdiçou papel, ok? Então tá aqui a ficha de tratamento, olha. A ficha de tratamento presencial tem duas. A ficha de descarga e abertura de caminhos, IDAP, é a mesma ficha, o que diferencia é a marcação X que você vai fazer aqui em cima, X na descarga, se for descarga e abertura de caminhos. X no DAP Antigo S, se for DAP Antigo S, ok? Aqui tem as orientações para a pessoa e aqui embaixo tem um lugar muito importante. O nome do assistido completo deve ser colocado aqui, a data da consulta tem que ser colocada aqui, o nome da entidade tem que ser colocado aqui e a primeira data, a data da primeira sessão que ele deve retornar à casa. Essas datas estarão disponíveis para vocês numa planilha lá no nosso terreiro. Vai ficar no armário branco, coladinho na porta. Vocês devem consultar essa data no início da sessão. Por exemplo, nós temos consulta, nossa primeira consulta do ano, no dia 11 de março. O próximo sábado é dia 25 de março. Então você já sabe que essa pessoa vai voltar no dia 25. Você tem que estar com esse 25 de março na sua cabecinha. Para quê? Para você colocar aqui, data 25 do 3 de 2023. A pessoa tem que voltar. Aí você fala assim, olha, você vai voltar aqui neste dia, no horário que está marcado aqui em cima. Se for descarga e abertura de caminho às 18 horas, se for DAP Antigo S às 18h30. Então, você tem que explicar
para a pessoa isso, que essa é a data do retorno dela e o horário está aqui em cima. Se for cura, é um cadinho diferente. Você vai colocar aqui o nome, a data do dia da consulta, o nome da entidade. Aqui são orientações para o consulente. Você vai colocar aqui o próximo passe. O passe é na quarta-feira. Você só tem que preencher esse espacinho aqui do primeiro passe, que é a quarta-feira seguinte. Então, mesmo exemplo, nós estamos dando consulta no dia 11/3. A próxima quarta-feira é dia 15/3. Então, você vai colocar aqui, ó, cura. Primeira cura, retornar no dia 15/3. Em que horário? No horário que está descrito em algum lugar. Aqui, ó, passes, quarta-feira, 18 horas. Ok? As outras datas é por conta das pessoas responsáveis pelo controle de frequência. Aí você não precisa se preocupar com as demais datas. Só com a primeira do passe e na ficha de tratamento, aqui, a primeira sessão de tratamento. Ok? Mãezinha, observações? Só lá em cima. Aqui, ó. Fala para mim que eu falo para eles, vocês não vão escutar não. Para eles saberem que são novos, né? DAP é obsessão. Se o guia falar obsessão, já sabe que é DAP. Ah, sim. Mãezinha tá falando uma coisa aqui que eu acho que é óbvio para vocês, mas pode não ser. Descarga e abertura de caminhos é um trabalho. DAP anti-Goécia é. DAP é a desobsessão, anti-Goécia é anti-magia. Pode ser que a entidade fale para vocês, trabalho de desobsessão. Você vai marcar o DAP anti-Goécia. Pode falar, isso aí é para quebra de feitiços. Já sabe que anti-Goécia é anti-magia. É o trabalho. Eu acredito que seja óbvio para vocês, mas pode ser que não, eu esteja enganado. Tá bom? Ok? Outra coisa, ficha de cura. Mais uma coisa aqui na ficha de cura, a mãezinha tá falando. Quando for marcar isso aí, avisa a pessoa que ó, ela vai passar por 8 passes na quarta e 4 tratamentos no sábado. Mãezinha tá falando aqui para ressaltar o seguinte, avisar para a pessoa que o tratamento de cura é composto de 8 passes que acontecem nas quartas-feiras à noite e 4 tratamentos específicos feitos aos sábados pela manhã, às 11 da manhã. Então, 8 quartas-feiras e 4 sábados, tá? Até para ela dizer se ela tem essa disponibilidade. Se ela não tiver, ela vai ser orientada de outra forma pelo guia. Por isso que é importante perguntar logo, no início do atendimento, senão você vai preencher essa ficha toda e depois a pessoa falar, mas eu não posso vir que eu trabalho. Aí você joga essa ficha no lixo, entendeu? Perdeu a ficha. Então, para evitar preencher a ficha de maneira desnecessária, você pergunta antes, ok? Seguindo. Em caso afirmativo, ou seja, dela poder participar, você preenche a ficha de tratamento, não esquecendo de colocar a data em que o consulente deve retornar para o primeiro dia de tratamento. Foi o que eu falei lá para vocês, tá? Na ficha de atendimento ficará registrado o tratamento principal, isso eu também já mostrei, descarga, DAP ou cura, os tratamentos complementares, radiações à distância, bate-folhas e outras coisas mais que a entidade pode passar. Outro detalhe importante aqui, todo material que você vai usar, ou seja, prancheta com folhas, com caneta, tudo, prancheta, lápis, borracha, as fichas específicas de atendimento, tudo que você precisa vai estar pronto numa prancheta que as pessoas da recepção preparam para vocês, ok? Então basta pegar, isso vai ficar lá no armário branco, no momento que a gente for começar o trabalho, é só lá e pegar a sua prancheta. Quanto ao preenchimento das fichas de tratamento, caso seja passado um dos tratamentos da TULAC, anotar a primeira data de atendimento na ficha, isso eu já falei, e orientar essa pessoa que ela tem que voltar naquele dia, naquele horário. Os tratamentos de descarga anti-Goécia são resultados aos sábados à tarde, esclarece sua pessoa, tá? Mas não começam no mesmo dia da consulta. Ela tomou consulta de manhã no dia 11, ela só vai vir para a desobsessão, para o DAP, para a descarga, no dia 25, ou seja,
no próximo sábado. Já os tratamentos de cura, né, eles acontecem na próxima quarta-feira. Então, se ele está aqui no sábado tomando consulta, a quarta-feira seguinte ele já tem que vir à noite para o passe. Demais atribuições. O cambono, tá, ele também pode precisar atuar da seguinte maneira. Vamos dizer que a entidade ela está fazendo uma firmeza ali com o consulente, está rezando o consulente, e ele vai precisar de uma vela, ou de uma tarimba para riscar um ponto, ou vai precisar de um pouco de sal grosso, de água, do que for. O cambono ele tem essa prerrogativa de ir buscar isso no almoxarifado, né, nos locais corretos. Então é bom você se inteirar de onde ficam esses materiais, para você não ficar perdido perguntando no meio da gira. Então já se prepara no próximo sábado, já dá uma olhada no almoxarifado, já pega um irmão mais velho para te dizer onde é que ficam as coisas, para você não ficar perdido, tá? Agora, isso é um procedimento raro, tá? E é exclusivo daquela pessoa. O que não pode acontecer é a entidade, ou melhor, o médium daquela entidade, não levar nada para o seu guia e ficar pedindo emprestado da casa. Não é permitido e os mais velhos sabem disso, tá? Então, a entidade dele quer firmar uma vela para ele. Ele trabalha com uma vela firmada na sua mesa, só que o médium nunca leva vela e fica pedindo da casa. Não pode, tá? Copo, não pode. Copo de vela, não pode. Tarimba para ele riscar o pontinho dele firmado lá, não pode. O médium providencia os materiais de uso da sua entidade. Eventualmente, numa questão, sei lá, o médium veio correndo, esqueceu, teve um problema, quebrou o copo, a casa pode emprestar, porque também não somos, né, uma casa sem sentimentos. O que não pode é haver o abuso que a gente já teve, que tinham pessoas que não compravam nada, pegavam tudo na casa toda semana. E a gente trabalhava toda semana, todas as segundas e todas as quartas. E a pessoa pegava todo dia vela, copo, pires, tudo na casa, não levava nada. E pessoas assim não se criam muito tempo, saem da casa e ainda saem falando mal. Tá? Eram folgados, estavam fazendo contra as normas, não faziam o que tinham que fazer e ainda saem falando mal. Então não vai se criar mais. E vocês não podem compactuar, ou seja, você só pega o que a entidade precisa para o consulente. E eventualmente para o médium, ele mesmo vai providenciar ou ele vai me pedir para que eu empreste algum da casa. Vocês não têm essa obrigação, tá? Outra coisa importante também é explicar aos consulentes alguns detalhes sobre as irradiações e as indicações e os trabalhos e os atendimentos que a casa oferece, tá? É importante, vou ressaltar isso mais uma vez, que você só faça isso depois que já levou o próximo. Eu já tive, quando eu ficava desincorporado, tomando conta das consultas, cambono deixava a entidade sozinha, chuchando o charuto, olhando para o nada e ficava explicando, conversando com o consulente no meio do terreiro, atrapalhando a dinâmica do trabalho. Não. Você leva o próximo e aí sim vai ter um meio tempo ali que a entidade está recebendo aquela pessoa, dando a primeira baforada e tal. Aí você vai ali e dá a orientação que a pessoa precisa. Só um minutinho que eu volto aqui para tirar alguma dúvida, tá? Tem alguma dúvida? Tem. Só um minuto. Pega a pessoa próxima, leva na entidade e volta para falar com ela. Tá bom? Legal? Outro ponto importantíssimo quanto à ética. Todo cambono, né, tem que estar alinhado com a doutrina, com a filosofia da casa. Tá? Ele tem que ter ética e responsabilidade. Pois jamais um cambono pode comentar com qualquer outra pessoa da casa ou não aquilo que ouviu da vida pessoal do consulente. Isso é importante que você se posicione no terreiro, distante do atendimento para deixar a pessoa à vontade, porém atento, olhando, mantendo contato visual
com a entidade que você está assistindo. Para quê? Se ela precisar de você te chamar, não precisa berrar para você ir, né? O menor sinal do preto velho, do caboclo, você já... Oi? Pois não, você já está ali ligado, tá? Mas, se em todo caso você ouvir alguma coisa, né, ali você não vai comentar. Só que tem outro detalhe. O cambono também é um fiscal da casa. Então, se você escutar alguma coisa que fira as regras da casa, sendo feitas ou faladas pela entidade, ou coisas que foram faladas por um assistido, você deve reportar imediatamente ao fim da gira para mim, para a mãezinha. Então vamos pegar um exemplo. A entidade diz que faz amarração. A entidade diz ou ensina a pessoa a fazer algo que fere o livre-arbítrio, que ela mata, que ela faz o mal, que ela desfaz casamento, tira a pessoa amada. Essas coisas absurdas. Se você vê que a pessoa pediu e a entidade diz que faz, você deve me chamar e falar, porque isso é gravíssimo, tá? Outra coisa, entidades que têm o ego inflado, que na verdade não é entidade, é o médium, né? Que fica, firma uma vela na sua casa e chama pelo meu nome, né? Traz um presente para mim, para o meu cavalo, uma bebida, um charuto, entidades pedintes, isso também não pode. Então, se você perceber esse tipo de conduta em qualquer médium, você tem obrigação de me avisar. Se não avisar e eu souber que aconteceu e que não foi alertado, você que dança, ok? Não, isso não é fofoca. Fofoca é acontecer e você contar em casa para o seu marido, para o seu filho, para a sua namorada, né? Para o seu irmãozinho, fica comentando no WhatsApp. Isso é fofoca. Contar para mim, não. É alerta. É para não deixar se criar nenhum vagabundo na minha casa de novo, ok? Então, para reforçar o que eu estou falando, o que nós não admitimos: trabalho de amarração amorosa. Fazer qualquer tipo de trabalho para o mal que fira o livre-arbítrio de outros. Cobrar por atendimentos ou serviços espirituais particulares dentro ou fora da casa. Marcar atendimento especial na casa do assistido. Ah, pode deixar que eu vou na sua casa e faço uma defumação lá. Isso não existe na nossa casa. Aceitar fazer alguma coisa para acabar com casamentos ou relações. Pedir favores e presentes para si ou para a própria entidade durante os atendimentos. Mandar fazer firmezas e acender velas na casa do consulente em nome da entidade que está dando consulta. Isso não é permitido. E também clientelismo pelo médium ou pela entidade. Volta aqui semana que vem, manda falar com a minha cigana, com o meu preto velho, com o meu caboclo. Isso não existe e não é permitido. Se aconteceu, me fala para que eu possa tomar as providências, porque isso já aconteceu. Médium antigo, que tinha minha confiança, na verdade era 171 safado, dentro da casa, fazia o que não devia. Cambono ouvia, sabia e não me falava, porque ficava com vergonha, sei lá, ou tinha medo de falar, e daqui por diante isso não vai ser mais admitido de forma alguma. Então, o que não é a função do cambono, para a gente fechar, pagiar o médium de consulta ou sua entidade. Ficar levando presente, ficar babando ovo. As entidades todas são maravilhosas, todas. Se você levar para um, tem que levar para todas. Todos os médios, a princípio, são legais. Tem que ter amizade e carinho por todos e não por um especial porque você fez uma relação ali por conta da cambonança. Não existe, tá? Então você não precisa ficar babando ovo ou fazendo coisas que a entidade sabe fazer. Tipo acender charuto, pegar material na mesinha e entregar na mão da entidade. Essas coisas não precisa. A entidade vai se virando. Outra coisa que não pode, não há necessidade e não deve acontecer: arrumar a mesa de trabalho do médico de consulta, separar e preparar o cuspidor, tá? Comprar materiais ou catar ervas para o médium, tá? Isso não é obrigatório, isso no máximo é um favor que você pode fazer esporadicamente por uma situação. Pô, fulano, estou enrolado, você pode, por favor, fazer para mim uma vez ou outra. Virou obrigação, tá errado. E nós já tivemos também médiuns folgados,
que botavam o cambono para fazer tudo, porque ele tinha que fazer. Chegava mais cedo para preparar as coisas, levava a erva, preparava o cuspidor, limpava no final. Isso não existe, essa relação não existe, tá bom? Assim como comprar materiais do seu dinheiro, né, para a entidade usar, nada disso não existe, isso é doentio. Mais uma vez, pegar materiais do estoque da casa para a entidade usar periodicamente, isso também não pode, tá? Então nós não fornecemos ervas, copos de velas, copo de vidro com água ou sem, ervas, bebidas, fumos, pembas, tudo isso é de uso pessoal, é o médium que tem que conseguir. Eventualmente, gente, comigo também acontece, às vezes, sei lá, não consegui, esqueci, não tinha um charuto, vou pegar emprestado com alguém, mas é na camaradagem e não por obrigação, e não é na folga, e não é sempre, tá? Outra coisa que não pode, se meter na consulta da entidade, dar palpite, dar opinião, né? Querer corrigir a entidade, isso não existe, tá? Isso já aconteceu também. O médium cambono palpiteiro. Aí é assim mesmo. E comigo já. Não existe isso, tá? O cambono, na verdade, é surdo, cego e mudo. Ele fica afastado, ele não se mete, ele só intercede quando a entidade chama por ele. Tá? Ele se afasta para que a entidade possa ali ouvir, possa aconselhar. Ele fica atento para retornar para perto da hora que o guia precisa, mas ele não dá palpite, não se mexe na consulta. Outra coisa que não pode, dar um jeitinho e encaixar um amigo da consulta, um amigo seu, na consulta com a entidade que está cambonando, tá? Isso não existe. Ah, porque minha prima, minha mãe está aí, pode dar uma palavrinha, não existe palavrinho, ela vai para onde tiver que ir, com a maneira padrão da casa, tá? Outra coisa, se ausentar do terreiro para ficar em outro setor conversando ou sentado na assistência. Sabe fim de trabalho? Tá, já tem nos últimos, aí já tem cadeira vaga, aí o cambono vai lá para a assistência e senta, e fica lá sentadinho, a entidade quando chama tem que ficar esperando. Não, é em pé, no terreiro, você está trabalhando com o seu, ali espiritualmente, dando suporte energético, dando suporte para a entidade. Tá? É próximo ao guia, não é longe. Precisou fazer alguma coisa, ir no banheiro, fazer alguma coisa, você vai avisar ao guia, vai avisar ao guia-chefe que está comandando a gira e preferencialmente vai pedir para algum outro cambono dar um suporte ali para você correr, tá? O cambono deve ter postura, não se senta, não fica desligado, alheio ao ambiente, mas também não fica bisbilhotando a consulta, né, ao seu redor e nem conversando com os outros cambonos. Tá? Ele só poderá sair do terreiro durante o trabalho de consulta para usar o banheiro após pedir autorização ao guia que está auxiliando. Então, esses são os pontos, são bem baseados na nossa prática, no que já aconteceu no terreiro, na nossa experiência, coisas que eu não quero que se repitam, coisas que eram, para mim, óbvias, e eu vi que não eram tão óbvias assim, foram colocadas aqui, fora as coisas normais que um cambono faz. O cambono, ele dá suporte energético no trabalho, sim. O cambono dá sustentação ao trabalho, sim. O cambono é uma peça importante no trabalho, sim. Mas se ele está cumprindo a sua função, se ele está ali bisbilhotando, se ele está ali alheio, voando, né, ou pagiando, babando ovo de entidade, ele não está cumprindo o papel dele como deveria. Ok? Gente, é isso. Qualquer dúvida no preenchimento das fichas pode me chamar, tá? E na prática fica mais fácil. Um beijo para vocês e até!